Vamos aproveitar essa imagem aí do Hércules arqueiro. Vamos falar sobre foco, sobre propósito. O Hércules está lá do lado e ali atrás temos a igreja. Vamos falar então sobre isso. Hoje é feriado de Páscoa. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo muitos, mas muitos meses depois, porque antes de criar o canal, me propus a criar, deixar pronto um backlog com 3 a 4 meses no mínimo dos conteúdos para não ter que ficar produzindo na correria. Já tive outro canal e minha vida se transformou um pouco chata por ter que ficar toda semana produzindo na correria porque tinha que bater a meta da semana, coisa que eu não quero para esse canal. Eu vou aprendendo com os meus erros, acredito que vocês também. Então, vamos falar sobre isso. Apesar de hoje ser um feriado de Páscoa, aqui na Argentina as academias elas abrem mesmo domingo e tal, tipo de 8 da manhã, quando é feriado, e domingo às 9 da noite. E dia de semana, pelo menos aqui eu vou, abre de 6 da manhã às meia-noite. Então, assim, mesmo sendo feriado, eu acordei, fui treinar 8 horas da manhã, que é o horário que ela abre, porque a minha rotina é essa, é treinar cedo. Então, assim, hoje é feriado, ontem choveu, tá bem frio, para mim que sou do Rio de Janeiro, não tô acostumado com baixas temperaturas. Hoje está 8 graus, então, assim, para mim é frio. Se você é do sul do Brasil, talvez não seja, mas para mim é. E mesmo assim, mesmo com todas as vozes da minha mente dizendo não vai, fica em casa, eu vim porque eu tenho um objetivo. Meu objetivo era sair de 98 quilos a 75, eu estou no 80. Então eu tô mantendo meu objetivo porque eu tenho um foco, eu tenho um alvo, tenho uma meta que eu quero alcançar. E também porque se eu começar a desistir hoje, logo pela manhã das minhas metas, eu vou desistir das outras ao longo do dia. Por exemplo, como é feriado, minha banda tem ensaio, 1 da tarde. Então eu vou ter que fazer uma caminhadinha de 5 quilômetros para ir até o ensaio, porque eu me recuso a pegar Uber, eu prefiro ir a pé, prefiro caminhar, prefiro, aqui ó, ouvir audiolivro em espanhol, que é assim que eu aprendo o idioma, e fazer 5 quilômetros de caminhada, treinando meu cérebro com o idioma, com a pronúncia, adquirindo novas ideias que eu não teria, porque eu estou ouvindo ideias de outras pessoas através de audiobook. Então, assim, quando você começa a negociar com as vozes que vêm falando, ah, hoje é feriado, ou hoje é domingo, ou você está de férias, e você começa a abandonar os seus objetivos, ainda que por um dia, a tendência é que esse um dia se torne em vários dias. Outra coisa que eu queria falar nesse livro sobre meta, eu não sei até que ponto vocês gostam de empreendedorismo, de história de empresa, coisas do tipo, mas eu vou falar um pouco sobre a Tesla. O que eu acho interessante na história da Tesla? Ela queria criar um carro que fosse capaz de competir com Ferrari, com Porsche, isso lá no início da Tesla. E a ideia era fazer um carro elétrico, né, um carro econômico, um carro focado em tendências ambientalistas que fosse capaz de estar competindo com essas marcas lendárias, digamos assim. E o que a Tesla fez foi bem usado porque ela focou em criar um único modelo de carro. Ela só teria aquele modelo. Enquanto outras marcas que também estavam nessa corrida de desenvolvimento desse tipo de veículo, elas tinham vários modelos, algumas 5, 6 modelos diferentes. A Tesla focou em fazer com eficiência um único modelo e ela ficou nisso por alguns anos. Ela vendeu, não lembro se foi 2.400 ou 3.400 desse modelo nos primeiros 4 anos, o que levantou, como era um carro caro, levantou o primeiro bilhão da empresa. Isso chamou a atenção porque o mercado de luxo comprou esses automóveis. Então foi focar em uma única coisa, em um único modelo, querer fazer daquele veículo o melhor que ela podia, ou seja, focar numa única ideia, trazendo para o nosso contexto, focar num único propósito por vez e fazer aquilo de maneira excelente, que supere as expectativas. Então, graças à Tesla ter tido esse início de focar em um único modelo, em fazer um único veículo e potencializar ele ao máximo, cravou uma bandeira que a empresa era capaz. Isso atraiu bilhões de investimentos depois desse modelo bem sucedido. E aí sim ela desenvolveu outros modelos e se tornou o que ela é hoje. Mas qual que foi o grande motivo da Tesla ter tido êxito e não outras empresas que estavam na mesma corrida que ela de desenvolvimento desse tipo de veículo? É que ela focou em fazer o melhor e focou todas as suas energias em fazer o melhor num único modelo. Todas as outras dispersavam a sua energia em várias outras coisas, ou seja, vários outros modelos, né? Então, quando a gente coloca foco em uma única coisa, e aqui eu não estou fazendo alusão ao livro, tá? Não é um livro que eu recomendo a leitura, é um livro bem, sei lá, tem coisa melhor para você gastar o seu tempo lendo, mas a ideia do livro, ela tem sentido, ela é boa a ideia do livro, a maneira que o livro foi escrito eu não gostei muito. Mas quando você foca seu objetivo em uma única coisa ou em poucas coisas que realmente vão te trazer resultado,
Aí que você tem maiores chances de sucesso, maiores chances de ter êxito, tá? Por que que eu tô falando isso? Eu tinha dois objetivos quando eu mudei de país. Cuidar da minha saúde, emagrecer, ter uma vida melhor, uma alimentação melhor, voltar a fazer atividade física, porque quando eu me propus a mudar de vida na questão de dinheiro, quando eu queria ter um aumento de ganho mensal, eu foquei tanto em estudar, em trabalhar para poder desenvolver as habilidades que eu precisava, que eu negligenciei minha saúde, eu negligenciei a minha estética, eu negligenciei várias áreas da minha vida. Eu parei de tocar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, parei de tocar guitarra, parei de estar ativo em uma banda, que é uma coisa que eu gosto, é um hobby que eu tenho. Tenho esse hobby desde os meus 15 anos, então é algo que tem me acompanhado aí ao longo já de 2 décadas. Então, tô ficando velho. Então, assim, mais de 2 décadas, na verdade. Então, assim, quando você tem um objetivo, quando você sabe que algo te faz bem, quando você está motivado a fazer uma coisa, você não tem que se distrair. Você não tem que perder o foco, sabe? Meu maior foco naquele período da minha vida, tá passando a galera aí, né? Meu maior foco naquele período da minha vida era o rompimento financeiro. Então, era meu único alvo naquela época. Então, eu abandonei todas as outras áreas para focar nessa área que era a minha transição financeira. Agora que eu conquistei a minha parte, né, da minha transição financeira, porque eu quero jogar um jogo maior do que o que eu estou jogando, falei, cara, agora eu vou voltar a minha atenção, vou dividir um pouco a minha energia. Uma vez que eu já transformei a minha vida financeira, eu vou transformar a minha estética novamente e voltar a ter o shape que eu tinha antes. Então eu estou retomando. Então, às vezes na sua vida, você vai ter que tomar a decisão de qual é o seu alvo naquele momento, qual é o seu alvo para aquele ano, sabe? Estou gravando esse vídeo em 2025, não sei quando você está vendo ele. Mas o meu alvo de 2025 era melhorar minha saúde, continuar crescendo financeiramente, agora que eu já tenho uma base. É mais fácil você ir criando novas fontes de renda depois que você tem uma certa estabilidade, previsibilidade, depois que você sai daquela famosa corrida dos ratos, né, como os coaches da internet falam aí. Então, depois que você começa a ter uma certa previsão financeira, você começa a ter um ganho que é mais do que o necessário para pagar o estilo de vida que você leva, é claro que você pode subir no seu estilo de vida, mas você deve fazendo isso aos poucos, de acordo com o que você vai galgando. Então, a minha meta desse ano era melhorar a minha aparência. Então, eu tenho feito várias coisas. Estou aqui falando sobre aparência, mas você pode trazer isso para uma promoção, já que você não quer empreender, ou criar a sua empresa, ou aumentar os ganhos da sua empresa, que é o meu caso. Então, você pega essa ideia que eu estou trazendo e aplica naquilo que te faz mais sentido, tá? Então, qual que eram os meus objetivos desse ano? Melhorar a minha estética e dobrar a minha entrada de saldo financeiro mensal. Então, para isso, eu estou criando mais uma empresa, estou focando minha energia nisso, ainda que seja uma empresa que eu vou lançar só no final do ano, mas eu venho construindo ela desde o início do ano, para você ver que a gente tem que ter, a importância da gente ter plano, da gente ter um cronograma a ser seguido e ir construindo as coisas com excelência ao longo do tempo. E transformar a minha aparência física. Então, eu fiquei calvo ao longo dos anos, eu tinha cabelão quando eu era adolescente, meu cabelo era no meio das costas, e eu falei, cara, eu gostava de ter cabelo grande e fiquei careca, isso é uma coisa que eu não posso controlar, mas eu posso resolver. Então fui lá, fiz um transplante. E eu só fiz o transplante depois de perder os primeiros 10 quilos, que é um combinado comigo. Ainda que eu tivesse dinheiro para pagar, eu funciono muito à base de recompensa, no meu caso, auto-recompensa. Então eu foquei em perder os primeiros 10 quilos. Uma vez que eu perdi, eu fui lá e fiz a minha cirurgia. E quando eu chegar no peso que eu queria, que é 75 quilos, eu vou me dar outra recompensa. Então, quando você começa a trabalhar com o sistema de recompensa, para poder mostrar para trabalhar o seu cérebro, que existe uma gratificação de você estar se mantendo no alvo, igual a gente iniciou o vídeo ali vendo Hércules, né, mirando um alvo para sua flecha. Quando você tem um destino certo que você está querendo alcançar, quando você tem um objetivo claro, é questão de tempo. Mas o que vai fazer você chegar lá não é só o tempo passar, é o tempo passar com você fazendo o que você tem que fazer. É você matando essas desculpas que vêm à nossa mente, sabe? Por exemplo, eu já comentei, hoje de manhã eu não queria vir treinar, porque tá frio, entendeu? Eu não queria ir a pé pro ensaio daqui a pouco, mas eu vou fazer tudo que eu me propus a fazer. Se você não aprender a fazer o que você se propôs a fazer, você vai fazer cada vez menos coisas. E aí eu vejo um monte de amigo meu que nunca falou sobre TDAH, nada do tipo, tá mó na moda agora, parece que todos os meus amigos, né, com exceção de alguns, é claro, ah, eu tenho TDAH, por isso que a minha vida não prosperou igual a sua. Ah, eu tenho TDAH, por isso que eu não consigo aprender as coisas. Ah, eu tenho TDAH, por isso que eu não rendo no trabalho. Será que, na verdade, pensa que isso aqui é um círculo, tá? Minha mão é um círculo. E aí eu tenho vários ramos aqui, ó, para onde eu posso direcionar a minha energia. Se eu tivesse dentro desse círculo aqui 100 raios para eu dispersar a minha energia, a nossa energia ela é única. É a energia que você tem para viver aquele dia. Se eu tenho 100 objetivos diferentes, ou seja, se eu gasto tempo olhando TikTok, Instagram,
sei lá, Facebook, procrastinando na internet, sei lá, fazendo o que eu não deveria estar fazendo, lendo o que eu não deveria estar lendo, ou olhando o que eu não deveria estar olhando, ou fazendo o que eu não deveria estar fazendo, meu raio de energia saindo desse círculo vai ser pequenininho, sabe? Agora, se eu pego e direciono tudo num único objetivo, num objetivo que realmente faz diferença na minha vida, esse raio que está saindo do círculo vai até aqui, entende? Então, quando você canaliza a sua energia no lugar certo, você tem poder, cara. Você passa a ter superpoderes de fazer as coisas, sabe? Então, às vezes, a gente é muito apegado às nossas desculpas, às vozes que vêm dizendo que, hoje não, ou isso não é para você, em vez de a gente focar em lá e fazer o que a gente tem que fazer. A gente já tá bem grandinho, né? Acredito que o público que vê o meu canal não é criança, meu canal não foi feito para criança. Então, aqui eu tô falando com homens e mulheres, a gente já tá bem grandinho para saber o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer chegar. E se a gente não faz, a culpa não é do TDAH, não é das outras pessoas, não é do mundo, não é da sua família que não te apoia, a culpa é sua. Se você tem TDAH, que realmente é uma doença, você tem tratamento, entendeu? Você pode se esconder atrás da sua amuleta, que passa a ser o seu problema, sua saúde, né? Ou você pode tratar da sua saúde e ser mais produtivo. Você pode criar mecanismo de identificação quando que o seu TDAH ou quando que a procrastinação, para a gente poder abranger todo tipo de pessoa, mais te afeta. Você tem um caderninho ou um bloco de notas aí que você anota, olha, eu ia fazer tal coisa hoje de tarde, mas eu não fiz porque eu acabei fazendo X coisa. Quando você identifica essas X coisas que tiram seu foco de fazer o que você queria, aí você tem um inimigo, você tem algo para eliminar da sua vida. Agora, quando todo dia você vive num loop de só não fazer o que você tinha que fazer e nunca identifica isso, porque o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, quando você vive no deixa a vida me levar, você não vai, cara, você não vai melhorar, você não vai aumentar exponencialmente de maneira assim que te faça viver a vida que você sonha em viver financeira. Você não vai ter um relacionamento no nível que você gostaria de ter seu relacionamento. Você não vai ter sua empresa ou sua carreira dentro de uma empresa no nível que você gostaria. Se você não aprender a mudar quem você é. Porque se você já fosse a pessoa que você deveria ser para viver o que você sonha viver, você já estaria vivendo. Se você ainda não tem o cargo que você quer, se você ainda não tem o ganho financeiro que você quer, se você ainda não tem o shape que você quer, se você ainda não tem a saúde que você quer, se você ainda não tem o ciclo de amizades que você quer, é porque você não é a pessoa que merece estar vivendo essas coisas. Então você vai ter que ir se mudando, se transformando dia a dia para se tornar quem é a pessoa que vive o que você quer viver e automaticamente você vai ver como é simples. Não é fácil, mas é simples. É uma questão de decidir todo dia, ser um pouquinho melhor, aprender um pouquinho mais e um pouquinho mais longe. Basicamente é isso. Então, para a gente concluir com o que a gente observou lá do Hércules apontando um arco, é isso, cara. É ter um alvo, focar sua energia naquilo, fazer força, igual ele fez para puxar o arco, para a flecha dele chegar onde tinha que chegar. Ou seja, o nosso puxar o arco é estudar o que a gente tem que estudar, adquirir as habilidades que a gente tem que adquirir e fazer o que a gente tem que fazer para chegar lá. Espero que esse vídeo tenha te aportado valor. Se aportou, escreve qual parte do vídeo mais te impactou e deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.